Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus, aleluia. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você passar por aqui, por você se inscrever e por você deixar o seu pedido de oração. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês, amém. Hoje nós vamos para mais uma videoaula que está que estamos na lição 6, que tem por tema as nossas armas espirituais. Estamos no nosso segundo trimestre de 2024. Louvado seja Deus, aleluia. A revista é essa daqui, a carreira que nos está proposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegarmos ao céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você passar por aqui e me ajudar nesta obra. Amém? O nosso texto áureo, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Está em 2 Coríntios 10, 4. A verdade prática diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Quais são essas armas? São a palavra de Deus, a oração e o jejum. Amém? Só vencemos o inimigo com a palavra de Deus, a oração e o jejum. Louvado seja Deus, aleluia. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Lucas, no seu capítulo 4, versículo 1 e 16, 20. Lucas também 4, 16, 20. Que diz assim: e Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus havia sido batizado e logo ao sair das águas, o próprio Espírito de Deus conduziu ele ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. Então, durante esses 40 dias, o Senhor ele foi tentado pelo diabo, que é também conhecido como tentador. Ele foi tentado a comer. O inimigo, ele viu que Jesus estava com fome, ele foi tentado a comer. Mas o Senhor não cedeu ao inimigo. Louvado seja Deus. Então disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Toda vez que o inimigo ele vem falar com o ser humano, ele vem com uma dúvida. Ele vem trazendo dúvida. Para Jesus ele disse: se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Para Eva, ele vem também colocando a dúvida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se ela comesse daquele fruto, louvado seja Deus, ela se tornaria como um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que a gente vê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o inimigo, ele tentando, ele sempre vem com uma dúvida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chega para Deus e ele diz que Jó, ele adora o Senhor porque Jó é rico. Porque Jó tem bens. Só que ele se esqueceu que Deus ele conhece o coração do homem. Que Deus ele conhece o meu e o seu coração. E ele sabe por que nós adoramos a ele. Quais são as nossas intenções. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Satanás ele é pai da mentira. E nele nunca houve verdade. Louvado seja Deus, aleluia. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque nem só de pão nós vivemos. Tem momentos na nossa vida, aleluia, que se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, nós morremos espiritualmente. Tem batalhas nas nossas vidas que nós só venceremos através da palavra de Deus, do jejum e da oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As nossas batalhas, elas são espirituais, elas não são carnais. Aleluia, louvado seja Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus ele chegou em Nazaré, onde ele foi criado. E ele, como tinha o costume de ir na sinagoga, louvado seja o nome do Senhor Jesus no sábado, louvado seja Deus, aleluia. Ele se levanta e ele começa a ler diante ali aqueles doutores da lei.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, o achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. É sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele está dizendo, aleluia, Espírito do Senhor me ungiu. Eu sou ungido. Para quê? Aleluia, para evangelizar aos pobres. Você é ungido para evangelizar os pobres. Nós somos ungidos para evangelizar um mundo caído, afastado de Deus. Aleluia. Enviou-me a curar os quebrantados de quê? De coração. Porque com os soberbos Deus não tem como. Com os soberbos, aleluia, Deus ele não habita. Aleluia. Deus ele habita nos que são quebrantados de coração. A pregoar a liberdade aos cativos. Eu fui ungido, aleluia, para pregoar a liberdade aos cativos. Por quê? Porque nós estávamos presos, aquele povo estava preso no pecado, nas garras de Satanás. Ele disse, eu vim libertar os cativos. Dar vista aos cegos, aleluia. Aleluia, por mais que o homem enxergue, aleluia, fisicamente, ele precisa enxergar espiritualmente. Porque se ele não enxerga espiritualmente, ele não consegue entender a obra maravilhosa de Deus que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. Aleluia, para redimir a mim e a você do pecado. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar-lhe ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todos estavam olhando para o Senhor Jesus, admirado da sabedoria do Mestre. Porque lá em aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ele ia iniciar o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa introdução, aleluia, diz assim: na lição anterior nós estudamos a respeito de 3 opositores. Vocês lembram? Que se mostram como obstáculo de nossa jornada. Quem são? O diabo, né? A carne e o mundo. Nós estudamos a lição passada esses 3 opositores. Nesta lição nós enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. Aleluia, que é a palavra de Deus, o jejum e a oração. Outrora o povo de Israel lutava com armas. O combate era corpo a corpo. Hoje não. Hoje nosso combate, aleluia, não é mais contra sangue e carne. Agora nós combatemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o nosso inimigo, com a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, nós enfrentaremos obstáculos, batalhas espirituais, louvado seja o Senhor Jesus, que só terá fim com o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, as primeiras armas, de modo geral, podemos classificar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as armas como instrumento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Instrumentos de ataque e de defesa, né? Louvado seja Deus. Nas escrituras, os principais instrumentos de ataque, né, são espada, vara, funda, arco, flecha, lança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça, a caneleira, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas armas eram usadas pelo exército antigo, bem como pelo exército de Israel. Eles usavam essas armas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o combate deles era diferente. Com a diferença de que este era estando a colocar a sua confiança no Senhor.
Por mais que eles usassem, né, esses instrumentos de defesa e ataque, a confiança deles estava no Senhor. Entretanto, para os cristãos, as armas aqui têm um sentido, né, metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo, né, porque antigamente era corpo a corpo, com outra pessoa, mas contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Que agora o diabo ele vai usar o mundo e vai usar a nossa carne para fazermos, né, a vontade dele, para cairmos em tentação. As estratégias, né, do inimigo. Né? Quais são as estratégias do inimigo? Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo, né? Porque o inimigo ele tem força. Então nós não podemos desprezar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele tem força, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele tem força. E é por isso que ele derruba o homem, igreja. Por isso que ele derruba, né? Ele coloca desejos, ele coloca pensamentos e ele acaba, né, derrubando o homem ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, induzindo o homem a pecar. Né? Então, não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas, né? O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, né? Arrebatar a boa palavra do coração, né? Ele faz isso, ele tira a boa palavra de Deus do coração da pessoa, né? Ele faz a pessoa buscar altas posições, né? Como mentiras, usa pessoas para trair, escravizar, né? Enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não é por acaso que o apóstolo Pedro, né, nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está em 1 Pedro 5:8. Então, o inimigo das nossas almas, né, ele tem força, ele tem poder de derrubar o homem, colocando pensamentos malignos, vontades, desejos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, arrancando a palavra de Deus do coração da pessoa, influenciando a pessoa a buscar altas posições, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, com mentiras, né? Louvado seja Deus. Quantos sobem aí, né, mentindo, trapaceando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Usa pessoas para trair, né? Ele escraviza a pessoa, enfraquece o crente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele engana com doutrinas demoníacas, né? Então ele sabe, né, como trabalhar para ludibriar a mente, né, do crente. Então vamos ter cuidado, né? Terceiro, o chefe de toda a força do mal. O inimigo ele é estrategista, né? O inimigo é chefe de toda a força do mal, né? E nós temos que vigiar. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós, né? Está em Efésios 6:11, Romanos 13:12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. 1 Tessalonicenses 2:18. Essa é uma das razões que o apóstolo, aleluia, o apóstolo punha Satanás como o príncipe da potestade do ar, Efésios 2:12, destacando ainda a sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades, Lucas 11:17-22. Então, ele é o Deus desse século. Ele cegou, né, o entendimento, né, de muitos. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o reino dele é organizado, não é bagunçado. Por que muitas das vezes, né, o povo de Deus perde batalha? Porque o povo de Deus se esquece de se organizar. Já o inimigo, ele é organizadíssimo. Né? Louvado seja Deus. Até o apóstolo Paulo, o inimigo, ele tentou impedir ele fazer a obra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? O segundo tópico fala das 3 armas espirituais do cristão. A primeira é a palavra de Deus, a segunda a oração e o terceiro é o jejum. Então, primeiro, né, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4:4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos efetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Se o crente ele não estuda a Bíblia, ele é um crente fraco, ele é um crente desnutrido, ele é um crente anêmico, ele é um crente que na primeira batalha ele vai cair, na primeira batalha ele vai desistir, no primeiro desejo ele vai ceder, o primeiro pensamento, né, ele vai dar lugar ao pecado ser, né, originado ali, vai dar lugar àquele pecado ali ser consumado. Então o crente, ele precisa desejar efetuosamente, né, ardentemente, a meditação da palavra de Deus. Não existe crente vencedor sem a palavra de Deus. Se o crente ele não tem desejo, não tem amor por a palavra de Deus, ele não nasceu de novo, ele não tem um olhar voltado para o céu e ele está vulnerável, porque é necessário lermos a palavra de Deus para sabermos quem Deus é e quem Satanás também é. Também é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As irmãs, desculpe aí, é que quando o ventilador está ligado eu resseco a garganta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, não existe vencedor sem a palavra de Deus. Só seremos vencedores e vencedoras se meditarmos e vivermos a palavra do Senhor. Aleluia. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e às demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina, louvado seja Deus. Então, temos que estarmos solidificados ou solidificadas com a palavra de Deus. Temos que estarmos firmadas e firmados com a palavra de Deus. Aleluia! Para que possamos nos tornarmos resistentes, aleluia, à fúria e os ataques do inimigo contra as nossas vidas. A segunda arma é a oração, né? Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. Então, todos 3 eles andam juntos, a palavra de Deus, a oração e o jejum. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente que jejua demais, mas não medita. Tem gente que medita, mas não jejua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem gente que ora o dia todo, mas não vigia, não medita e nem jejua. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ô glória, prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça de armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, assim, imaginem, nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Aleluia. Porque sem a palavra, sem a oração, aleluia, não tem como nós sermos fortalecidos no Senhor. A terceira arma é o jejum. Aliado à palavra de Deus, né? Porque todos têm que estar aliados à palavra de Deus. Aleluia. Tanto o jejum como a oração. É a oração, alinhados à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum
é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Louvado seja Deus, no Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou, aleluia, e disse que seus discípulos também, aleluia, o Senhor jejuou. E disse que seus discípulos também o faria, aleluia, louvado seja Deus. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando a orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Porque sem o jejum, sem a meditação da palavra, sem a oração, o nosso ministério não é fortalecido. Mas a gente vê, Jesus ali no deserto, né? Ele tinha a palavra, ele estava jejuando. Louvado seja, né? O nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, e ele estava orando. As três coisas o Senhor estava fazendo. Ele tinha a palavra, ele estava jejuando, e ele também estava orando. Aleluia, porque Jesus, ele é a própria palavra, né? Louvado seja Deus, ele é o verbo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, quando nós jejuamos, nós adquirimos intimidades com o Senhor. Quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nos tornamos fortalecidos no Senhor. Terceiro tópico, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Né? Então nós temos, né, aleluia, vencendo o diabo com a palavra de Deus. Jesus, ele venceu, né, o diabo com a palavra. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Jesus vivia em oração e Jesus vivia em jejum. Então, é assim que nós temos que viver. Na palavra, no jejum e na oração. Então, vencendo o diabo com a palavra. Há dois episódios importantes que relatam o destaque espiritual que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Aleluia. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías, glória a Jesus, na sinagoga em Nazaré, e tomou para si o cumprimento do texto lido. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossas vidas na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Porque sem a palavra, irmãos, nós não somos nada. Sem a palavra nós não somos gerados de novo. Sem a palavra nós não somos transformados. Sem a palavra nós não abandonamos o pecado. Sem a palavra nós somos restituídos. Sem a palavra nós não temos salvação. Sem a palavra nós não veremos a Deus. Tudo está na palavra de Deus. O segundo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. É viver em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração, né? E por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplica. Vivendo em jejum,
Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando alinhamos ao estudo da palavra e à oração e ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 9, 9 e 13, 2, 3. Então nós devemos jejuar, irmãos. Nós devemos ter a palavra, o jejum e oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós devemos praticar meditação da palavra, o jejum e a oração. Porque se nós não tivermos essas três armas, nós não conseguiremos vencer o inimigo. A nossa conclusão, ela diz assim: o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar as suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais. Palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo da vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Então, se Jesus ele fez uso, nós também devemos fazer, porque nós somos seguidores dele. As respostas estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira pergunta diz assim: de acordo com a lição, qual é o sentido que devemos considerar a palavra arma? Né? A resposta diz assim: o sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. A segunda pergunta diz assim: cita ao menos 3 estratégias do inimigo para ludibriar as pessoas. Então, a primeira estratégia é arrebatar a palavra do coração, está em Mateus 13:19, buscar altas posições como mentiras, Atos 5:3, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, usar pessoas para atrair, e Lucas 2, né? 3 e 4, né? Ananias e Safira foi um desses, né? Que mentiram para poder, né? Serem bem vistos, mas, né? Deus o matou. Cite 3 armas espirituais do crente: palavra de Deus, jejum e oração. O que acontece quando aliamos estudo da palavra, oração e jejum? Quando aliamos o estudo da palavra, oração e jejum, aprofundamos nossas intimidades com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. O que a palavra de Deus, o jejum e a oração promovem em nossa jornada espiritual? A palavra de Deus, a oração e o jejum promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Amém, minhas amadas? Esta foi a lição de hoje, a lição de número 6, as nossas armas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. As nossas armas espirituais, louvado seja Deus, aleluia. Espero que vocês tenham gostado. Me ajude, louvado seja Deus, nesta jornada, deixando, né, o seu pedido de oração, o seu joinha, aleluia, e se inscreva para me ajudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você gostou, se inscreva. Se não gostou, se inscreve também. Talvez você não goste da aula, mas goste de outros conteúdos que temos no canal. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém?